A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras de livros, devocionais e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Estamos no dia 16 de abril e nesse mês estamos fazendo a leitura e meditação no Evangelho de Lucas, seguindo a orientação do Espírito Santo. Nesse mês, nós celebramos a Páscoa, que nos recorda o amor de Deus pela humanidade, de ter enviado o seu Filho Jesus para que morresse na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que aceita a Jesus e o seu sacrifício na cruz como seu Salvador tenha acesso direto a Deus Pai. E nesse mês, na meditação nesse Evangelho de Lucas, vamos lembrar que Evangelho significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia que Lucas nos traz nesse Evangelho é de que Jesus abriu o acesso a Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 16 que esse capítulo nos fala a respeito do conflito entre as riquezas e a preocupação com as coisas dessa terra e a vida eterna, onde nós recebemos as riquezas da vida eterna, as riquezas espirituais, as riquezas que duram por toda a eternidade. Lucas, no capítulo 16, nós vamos encontrar duas parábolas. Jesus fala sobre a parábola do mordomo infiel e depois ele fala da parábola do rico e de Lázaro. As duas parábolas falam a respeito de dinheiro. As duas parábolas falam a respeito de riquezas terrenas. E nas duas parábolas, Jesus faz um convite para nós, para pensarmos como estamos vivendo nessa terra, se em busca de riquezas terrenas ou se em busca das riquezas espirituais. E ele passa por uma reflexão sobre esse assunto. Vamos ler aqui Lucas capítulo 16. Mas antes de prosseguirmos com a leitura, eu tenho dois convites para fazer a você. O primeiro convite é que você acesse a playlist Meu Dia com Deus. Nessa playlist aqui do canal, nós temos a meditação do devocional Café com Deus Pai. Todos os dias nós fazemos a leitura desse devocional e postamos aqui no canal. A mensagem de hoje, dia 16 de abril, já foi postada e o segundo convite é que você fique até o final desse vídeo, porque no final eu vou deixar um acesso para a meditação em Provérbios, capítulo 16. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e todos os meses nós fazemos a leitura do provérbio do dia, com a finalidade de ter mais sabedoria para a tomada de decisões. Tem um livro que ensina que quem lê provérbios todos os meses por 2 anos seguintes toma decisões mais inteligentes. E quem lê provérbios e aplica diariamente durante 5 anos, fazendo isso mensalmente, prospera em todas as áreas da vida. Então, feitos esses dois convites, vamos à leitura de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 começa com a parábola do mordomo infiel. Vamos ver aqui. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Versículo 2: E ele chamando disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. 3. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia?
cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. 4. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. 5. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 6. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. 7. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta, e escreve 80. Verso 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. 9. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Verso 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Verso 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então aqui nesses 12 versículos, nós vemos que Jesus fala sobre a parábola do mordomo infiel. Esse senhor, nessa parábola, vamos lembrar que parábolas são histórias que Jesus contava para tratar a respeito de verdades espirituais. Então aqui, a verdade espiritual dessa parábola é de que o homem rico nessa história é Deus. O mordomo sou eu, é você, nós somos mordomos. Então o homem rico, ele é dono de todas as coisas. No Salmo 24, versículo 1, está escrito: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Então, no Salmo 24, no versículo 1, está escrito que o Senhor é dono de tudo que existe na terra, de todas as pessoas. Então, esse homem rico que Jesus conta na parábola é Deus. Mordomos somos nós. Deus é o dono de todas as coisas e ele confia a cada um de nós talentos, dons e habilidades. E esse mordomo, ele não estava administrando bem as riquezas que ele tinha recebido do seu senhor. E alguém denunciou para esse homem rico que o mordomo não estava sendo fiel. Quem é esse alguém? Esse alguém é o nosso adversário, é o inimigo, é Satanás. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jó, nós lemos que Jó era um homem reto, íntegro, sincero e que se desviava do mal. Ele era um homem totalmente devoto a Deus. Porém, quando lemos Jó, vemos que o diabo foi até o céu e disse: ele só é fiel porque ele tem tudo. Se o Senhor tirar alguma coisa dele, veremos se ele continuará sendo fiel. Então, da leitura de Jó, nós podemos ver que o nosso adversário vai até o céu e fala que nós não estamos fazendo tudo de acordo com a verdade. E aqui na história, Jesus disse que, então, aquele homem rico disse para o mordomo: eu estou ouvindo que você não está fazendo a coisa certa. Está chegando aos meus ouvidos acusações a seu respeito. Então presta contas daquilo que você recebeu. O que esse mordomo fez? Havia alguns devedores na história. E ele pegou cada um dos devedores, diminuiu a dívida deles. Veja aqui que no versículo 5, ele chamou a si
cada um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 6. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Então aquele primeiro devedor devia 100 medidas de azeite. E ele deu a quitação por 50 medidas. Por que esse mordomo fez isso? Esse mordomo foi desonesto. Esse mordomo deveria exigir as 100 medidas de azeite para ser fiel com o seu senhor. Mas ele exigiu apenas 50 com a finalidade de agradar aquele credor, porque aquele credor ficaria em débito com ele. Porque esse mordomo infiel pensou da seguinte forma: já que o meu senhor vai me demitir, então eu vou agradar aos devedores do meu senhor. Vou cobrar menos deles, eles vão ficar alegres, e quando eu for demitido, eu vou pedir favores para eles, e eu vou conseguir levar adiante o meu futuro. Eu não vou ficar desempregado, eu não vou ficar passando dificuldades, porque eu vou pedir para esse credor que eu dei a conta dele pela metade, que ele me ajude. E ele vai me fazer um favor, porque ele vai se lembrar que eu poupei ele da metade da dívida. Aí ele foi no segundo, versículo 7, disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. Então aqui para o segundo era 100 alqueires de trigo, ele fez por 80, ele poupou 20 alqueires. E com isso, ele conseguiu agradar aquele que devia o azeite, aquele que devia o trigo, e quando ele foi prestar contas para o Senhor, ele disse para o Senhor: está aqui, ó, esse aqui devia 100, está aqui 50 para o Senhor. Esse aqui devia 100 alqueires de trigo, está aqui 80 alqueires de trigo. Versículo 8. Jesus, nessa história, fala o que o Senhor desse mordomo fez. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo. Por que que Jesus fala que esse mordomo é injusto? Porque ele não fez a coisa correta, ele foi injusto com seu Senhor. Ele cobrou menos dos devedores. Mas mesmo assim, aquele senhor, quando recebeu a prestação de contas do mordomo, ele disse: você foi inteligente. Ele louvou o mordomo injusto. Por que que esse senhor louvou esse mordomo injusto? Porque esse mordomo que foi injusto com ele procedeu de maneira prudente, por haver procedido prudentemente. Em que sentido que esse mordomo procedeu prudentemente? Aquele senhor estava sendo logrado. Ele viu que estava sendo enganado, mas ele percebeu como o mordomo foi sábio, no sentido de que, quando ele recebesse a demissão, ele teria favores para receber daquele que devia 100 medidas de azeite e daquele que devia 100 alqueires de trigo. Então ele falou: você foi astuto, você foi inteligente, no sentido de que você pensou no seu futuro, você pensou em não ficar na desgraça, em não ficar na pior. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Nesse momento, Jesus estava dizendo: as pessoas que vivem no mundo, que são injustas, tudo o que elas fazem pensando em obter uma vantagem, elas fazem sempre com um propósito. As pessoas que praticam o mal, elas tomam as suas atitudes sempre de forma intencional para satisfazer algum objetivo pessoal e particular. E muitas vezes, os filhos da luz estão indo na igreja, estão dizendo que estão seguindo a Jesus, mas não estão prestando atenção em relação ao que falam, ao que fazem, ao que assistem, ao que veem, porque estão na igreja sem prestar atenção no propósito pelo qual ali estão. Uma pessoa do mundo,
ela sabe o que está fazendo. Mesmo quando ela está praticando um crime, você fala com um ladrão, um homicida, ele tem uma razão. Eu estou fazendo isso por isso. Eles não perdem tempo, eles têm propósito. Esse mordomo foi injusto, ele enganou o seu senhor. Mas ele pensou: eu vou dar o perdão das dívidas para que depois eu tenha um lugar, alguém para eu pedir favores depois. Eles vão me ajudar porque eu ajudei eles. Então, aquele senhor, ele louvou o injusto mordomo por isso. Aí no versículo 9: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: da mesma forma como aquele mordomo é injusto, ele pensou em conquistar amigos com as riquezas que ele conquistou com a injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que ele está querendo dizer? Jesus está dizendo assim: façam amigos faça amigos de todos os lugares. Porque se você tem muitos amigos, pode ser que você conquiste amigos que podem ensinar a palavra de Deus e a vida eterna para você. Para que quando estas vos faltarem, quando faltar as riquezas da injustiça, quando você tem muitos amigos, você vai ter os amigos que possam receber você nos tabernáculos eternos. Quem são os amigos que vão para os tabernáculos eternos? Só entra na eternidade aqueles que seguem a Jesus fielmente. Nós estamos nesse mês da Páscoa meditando no Evangelho de Lucas, justamente porque Lucas está trazendo a boa notícia, que é o Evangelho de que Jesus morreu na cruz para derramar salvação para nós. Então, Jesus está dando um conselho: façam amigos com aquilo que vocês receberam na mão de vocês. As riquezas da injustiça está se referindo a todas as riquezas que vocês receberam de maneira injusta. E quando o texto fala assim, com as riquezas da injustiça, ele fala a respeito de tudo que nós temos: dons, talentos, habilidades, tudo que nós recebemos aqui na terra da parte de Deus. Sabe por quê que o texto fala assim, riquezas da injustiça? Deus é o dono de tudo, certo? E quando eu ou você recebemos um dom de tocar um instrumento, de cantar bem, de falar bem, de escrever bem, de trabalhar, até mesmo um pedreiro que faz um bom trabalho com construção, um bom cantor, uma boa cantora, um bom cozinheiro, um bom médico, um bom advogado, todos os talentos, todas as habilidades, todas, desde as mais simples até as mais complexas, são riquezas dadas por Deus. Assim como o mordomo não era dono de nada e ele estava negociando as coisas do seu senhor, nós não somos donos de nada. Todas as riquezas que nós recebemos são injustas, são riquezas que nós recebemos sem merecermos. Mas ele, esse mordomo infiel, e ele estava fazendo coisas erradas, enganando, mas ele tinha intenção, ele fazia com propósito. Então Jesus vem e fala assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Usem os talentos que vocês têm para fazerem muitos amigos, para que vocês tenham aqueles amigos, para que quando faltar um dom, quando faltar alguma coisa, quando você ficar doente e não puder usar o dom, quando você está de cama, você não consegue usar os talentos que Deus lhe deu. Existam amigos que possam falar a respeito das coisas eternas para vocês. Busquem pessoas que possam ajudar vocês na hora em que vocês caírem e que vocês não puderem usar as riquezas que vocês receberam, para que elas possam trazer a mensagem que vai levar vocês para o
para a eternidade. Ou seja, procurem amigos que possam ajudar vocês. Versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Ou seja, se a pessoa... Tem muitas pessoas que querem receber mais dons espirituais, mais capacidades, mais talentos de Deus, e tem até pessoas que oram por isso. Mas quem não é fiel no mínimo, na administração das riquezas, dos talentos, dos dons que recebeu agora, que já tem, né? Quem é fiel no mínimo também vai ser fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Muitas vezes nós somos injustos na administração daquilo que temos recebido de Deus. É injusto que eu consiga falar, andar, ver e respirar, e em nenhum momento eu gaste o meu tempo lendo a palavra de Deus, orando e jejuando e entregando a minha vida para Deus. É injusto eu usar os meus olhos, a minha voz, o meu corpo e todas as minhas capacidades que Deus me deu e que Deus nos dá para desonrarmos a Ele. Tudo que nós temos vem dele. Todas as riquezas que nós recebemos. E muitas vezes nós não vemos o fôlego de vida como riqueza. Na época da pandemia, o dono de um banco, eu não lembro qual banco, morreu de Covid. E a filha dele, quando foi entrevistada, ela falou uma frase: todo o dinheiro que o meu pai tinha não seria capaz, não seria suficiente para pagar o fôlego de vida, para pagar o oxigênio que faltou para ele respirar, para ele poder estar aqui ainda. A filha dele disse essa frase, uma frase muito forte, que muitas vezes nós não prestamos atenção. Eu estou aqui respirando, só o fato de fazer e poder soltar o ar é algo que me dá vida, que dá vida para mim, que dá vida para você. É algo muito simples. E muitas vezes nós estamos sendo injustos em usar a nossa vida para fazer coisas que não agradam a Deus. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quem tem dons e talentos e não é justo para usar para glorificar de quem recebeu, que é o dono de tudo, também vai ser injusto no muito. Aquele que recebe o pouco e usa mal, quando recebe bastante vai usar mal também. Versículo 11. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, Jesus está dizendo, se nas riquezas que o meu Pai deu para vocês, e vocês nem mereciam receber, vocês não usam de forma intencional para a eternidade, quem vos confiará as verdadeiras? As verdadeiras riquezas agora, no versículo 11, Jesus está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, dos dons de orar e curar e libertar as pessoas dos demônios e fazer coisas incríveis que nós vemos, os milagres que Jesus operava. Muitas pessoas pedem para Deus mais graça, mais unção, mais capacidade de fazer coisas maiores, mas como que Deus pode confiar as coisas que pedimos a Ele se não estamos honrando a Ele nas riquezas que recebemos dele, que Ele nos deu, e que são injustas porque nós não merecíamos receber? Versículo 12. E se no alheio não fostes fiéis, ou seja, se aquilo que não é de vocês, vocês não cuidam direito, vocês não são fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, Jesus estava dizendo, muitas pessoas querem receber bênçãos que dizem respeito a elas, que é o que é delas, mas elas não estão sendo fiéis em honrar a Deus naquilo que elas recebem de Deus todos os dias, que é o fôlego de vida, a capacidade de ver, ouvir, falar,
fazer o trabalho, ter a habilidade, o dom, o talento que você tem. Então, como as pessoas querem dizer, isso aqui é meu, se não estão sendo fiéis no alheio? Agora vem o versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora no versículo 13, Jesus resume. Ele está falando da parábola do mordomo, porque o mordomo está falando a respeito de quem desvia dinheiro, desvia recursos. E Jesus está dizendo: muitos estão preocupados com as riquezas, com o dinheiro, com coisas dessa terra. Se vocês amarem o dinheiro, vocês não têm como seguir a Deus, porque vocês vão ficar preocupados com as coisas ligadas à terra e não vão conseguir se conectar com as riquezas eternas. Aí vem o 14. E os fariseus, veja que os fariseus eram aqueles que eram os que cuidavam das sinagogas, eram os religiosos. Os fariseus, os líderes religiosos que eram avarentos, ou seja, que amavam o dinheiro, que se preocupavam com o dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Eles zombavam de Jesus. Então, esse versículo 14 nos mostra que muitas pessoas zombam de quem presta atenção nos dons, nos talentos, nas riquezas que tem recebido de Deus para aplicar esses recursos, essas riquezas, esses dons e talentos de maneira intencional no reino de Deus. Muitas pessoas zombam de quem faz isso, dizendo que não estão aproveitando a vida. É aquela pessoa que fala assim: nossa, você é tão jovem, você é tão bonita, você é tão inteligente, e você está jogando fora a sua vida, se dedicando a seguir o reino de Jesus. Você deveria aproveitar a vida, você deveria usar esse dinheiro, essa riqueza que você tem, para aproveitar o máximo aqui na terra, preocupando-se com coisas dessa vida. Os fariseus eram assim, eles eram avarentos, preocupados em usar as riquezas para os seus próprios interesses. Eles ouviam Jesus falando sobre isso, zombavam de Jesus. Versículo 15. E disse-lhes, Jesus disse para os fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Veja essa fala de Jesus. Jesus fala: vocês se justificam, né? Diante dos homens. Vocês são líderes religiosos, vocês são inteligentes, vocês têm argumentos para dizer que vocês estão fazendo a coisa certa. Só que o que é elevado perante os homens, o que para os homens é importante, ter o carro novo, ter uma casa nova, ter habilidades, ter uma faculdade, ter roupas caras, ter bolsas caras, ter sapatos caros. O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então é pecado você ter essas coisas. Não é pecado você ter essas coisas. Se você tem recursos econômicos, se você tem riqueza para comprar essas coisas, e você também usa suas riquezas para a generosidade, para o desenvolvimento e o crescimento do reino de Deus, não tem problema nenhum. Mas, se você não tem recursos, como acontece na prática, muitas pessoas não têm recursos nem mesmo para sustentar essas coisas, mas elas fazem um financiamento, elas usam o cartão de crédito, elas fazem sacrifícios e se endividam por causa de uma logo, de uma camisa, de um carro, de um sapato, de uma bolsa, e se comprometem e entram em dívidas com a finalidade de mostrar para outras pessoas: olha, eu faço parte do grupo de vocês. Então, isso é elevado. Ter um carro novo é uma coisa que dá honra. Então, eu vou financiar um carro, eu vou sair com um carro, ter aquela casa. Então, mesmo eu não tendo condições, eu vou lá e financio. E tem muitos cristãos que muitas vezes vão em uma comunidade religiosa e querem acompanhar outras pessoas que são
mais favorecidas financeiramente e elas fazem isso. Por que que elas fazem isso? Porque é elevado entre os homens ter aquela marca, ter aquele carro, ter aquela casa, morar naquele bairro, morar naquele lugar. Então as pessoas assumem dívidas. E Jesus fala, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. É abominação para Deus que uma pessoa pegue todos os seus recursos e viva o tempo todo dizendo: mas eu não tenho como ajudar com os dízimos, com as ofertas, na construção de uma igreja. Eu não tenho como porque eu tenho que pegar o meu dinheiro para conseguir fazer pagar aquele empréstimo, para poder sustentar um carro, para poder sustentar as roupas, porque eu tenho que fazer parte desse grupo que está aqui na Terra. E quando uma pessoa faz isso, olhando para as coisas da Terra, buscando a aprovação dos outros homens, essa pessoa está olhando e valorizando a Terra, a vida terrena. E ela está se esquecendo da eternidade. Então, Jesus ele fala, na hora que vocês estão administrando as riquezas, vocês que são os fariseus vão justificar, estamos usando a riqueza para o nosso próprio bem. Mas Deus conhece o coração de vocês. O coração de vocês que fica preocupado com as coisas dessa terra, para Deus é abominação. Levando para o lado religioso, tem muitas igrejas em que os pastores só dão honra para os membros que são mais ricos. Tiago vai falar sobre isso na sua carta. Ele fala: e vocês que fazem acepção de pessoas e dizem para o rico, senta aqui, e para o pobre, você pode sentar aí no chão. Por acaso vocês não estão fazendo acepção de pessoas quando vocês fazem isso? Então nós vemos aqui dos fariseus, numa aplicação para as igrejas, que existem pastores que fazem essa discriminação. Talvez você seja a pessoa que está na sua igreja e que você fala, pois é, isso acontece comigo. O pastor nem me vê, mas quando é aquela pessoa lá que está com o carro novo, com a bolsa nova, com o sapato novo, que mora naquela casa ou ali, aí eles atendem bem aquela pessoa. Jesus está falando sobre isso, sobre o que perante os homens é elevado, para Deus é abominação para o Senhor, que um pastor faça discriminação entre as pessoas que frequentam a igreja e que cuide apenas daqueles que têm mais riquezas por interesses pessoais. Era isso que os fariseus faziam. Agora vem o versículo 16 e fala: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas, Jesus está falando a respeito do Antigo Testamento. Sempre que nós lemos no Novo Testamento Jesus falando assim, a lei e os profetas, Jesus está falando da Torá, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Isso é o que os judeus chamam de a lei. E os profetas são todos os livros do Antigo Testamento, que são o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Abacuque, Oséias, Obadias, Amós. Então, todos aqueles livros que estão lá no Antigo Testamento, Jesus está falando sobre esses livros. Então ele fala assim, a lei e os profetas duraram até João. E aqui Jesus traz uma revelação. Ele fala assim, tudo que era relacionado à antiga aliança com Deus vai até João Batista. Por que que vai até João? Porque João, nós já lemos isso no capítulo 3 de Lucas, aqui no dia 3 desse mês, que João começou a batizar as pessoas no Rio Jordão para arrependimento. E quando ele estava batizando as pessoas para arrependimento, ele disse, venham, se arrependam dos pecados de vocês e se batizem. Aí chegou Jesus e ele disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus. Então a lei e os profetas
que representam o Antigo Testamento foram até João. A partir de João, Jesus foi apresentado para a humanidade. Então, desde então significa a partir de Jesus é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus se refere à pessoa de Jesus. Jesus morreu na cruz, com o sangue que foi vertido naquele madeiro, ele nos deu acesso ao Pai. Todo aquele que aceita a Jesus e recebe a Jesus entra no reino de Deus. E todo aquele que aceita Jesus recebe o perdão dos seus pecados. E por isso, pelo perdão dos pecados que recebe, é justificado dos pecados. E aí, sendo justificado e purificado do pecado, ele entra no reino de Deus. Alguns vão perguntar: mas eu aceitei a Jesus, mas eu continuo pecando? Sim, nós aceitamos a Jesus e a inveja, a cobiça, às vezes olhar para alguém com uma intenção que é impura, às vezes mentir ou alguma coisa assim, ainda vai estar em nós, porque a nossa carne é pecaminosa, ela se inclina para o pecado. Mas é a graça, o sangue que Jesus derramou na cruz, que quando Deus olha para mim e para você, desses nossos pecados, ele vê que nós recebemos o sacrifício de Jesus. E desde que o nosso pecado não seja voluntário, mas seja algo que nós lutamos e não conseguimos vencer, nós somos perdoados. Nós somos perdoados, recebemos a graça. Porque quando a pessoa já aceitou Jesus e ela peca propositalmente, ela vai e fala: eu aceitei a Jesus e eu posso continuar a fazer tudo o que eu quiser. Então, nesse caso, a pessoa é chamada de iníqua. Quem que é o iníquo? É aquele que conhece a palavra, aceitou a Jesus e ele fala: Jesus já morreu para mim, então eu posso fazer tudo que eu quiser. Se você pensa assim, então você não entendeu o significado da morte de Jesus. Jesus morreu para nós recebermos ele, para recebermos o Espírito Santo que nos dá força para seguir o reino de Deus. Agora, aquele que aceita Jesus e continua fazendo as mesmas práticas e coisas erradas que fazia no passado e que não se veste do novo homem, da nova mulher que passa a ser em Deus, não acessou o reino de Deus. Se você realmente aceita Cristo, você vai se agir como ele age, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então Jesus no versículo 16 fala: a lei e os profetas duraram até João. Desde então, ou seja, desde o momento em que Jesus veio, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Veja que Jesus fala: e todo homem, toda pessoa que quer entrar no reino, emprega força para entrar nele. O céu, ele é tomado à força. Nós fazemos esforços diários para ver o que falamos, o que olhamos, como olhamos, onde pisamos, onde vemos, o que fazemos, para estarmos de acordo com a palavra de Deus. E nesse sentido, quando Jesus falou da parábola do mordomo infiel, nós vemos que o mordomo ele estava negociando. Ou seja, ele estava negociando as riquezas do seu senhor com vistas a garantir o seu futuro, já que ele seria demitido. E qual é a parte que Jesus fala que o Senhor louvou o mordomo? Ele pensou no futuro. E Jesus quis apontar nessa parábola que tem muitas pessoas que estão vivendo o dia de hoje e não estão pensando no futuro, se vão estar na eternidade ou não. Agora vem o versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus aqui está dizendo: tudo que está falado a respeito da vinda de Jesus, a respeito do final do mundo, a respeito da morte física e a respeito da vida eterna, tudo isso é verdade. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio. Um tio significa um pontinho qualquer da lei. Não vai cair nenhum pontinho. Tudo vai se cumprir. Aí vem o versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera.
e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Aqui Jesus abre um parênteses. Ele coloca um versículo para falar a respeito do pecado do adultério. E aí ele volta no versículo 19 até o final do capítulo 16, falando sobre a questão das riquezas. O capítulo 16, como nós dissemos no começo desse vídeo, ele aborda a questão das riquezas terrenas e das riquezas eternas. Esse versículo 18 sobre adultério foi um comentário que Jesus fez no meio, dizendo da importância de ter fidelidade a Deus. Então, aquele que é casado com a sua mulher e ele deixa a sua mulher para casar com outra, ele está cometendo adultério. Jesus está dizendo, está descumprindo a lei. E quem for lá e casar com aquela que foi repudiada pelo marido, também está cometendo adultério. Então aquela ideia de que, ela está divorciada, então eu posso casar com ela, Jesus está dizendo que não. Mas eu não vou aprofundar esse assunto do adultério nesse vídeo. Esse assunto do adultério tem que ser estudado junto com Mateus capítulo 19. Tem outras considerações mais detalhadas sobre esse versículo relacionado a adultério, divórcio, essas coisas que se envolvem esse assunto. Na meditação de Lucas 16, nós vamos focar nessa questão das parábolas. A primeira parábola que Lucas registra no capítulo 16 é a do mordomo infiel. Aí tem esse comentário de Jesus, e aí vem a última parábola, que começa no versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mais uma vez, Jesus está falando do homem rico. Só que ao contrário da parábola do mordomo, que o homem rico era Deus, que dá os dons e que é o criador de tudo, aqui, nessa segunda parábola do homem rico, esse homem rico é verdadeiramente um homem que vivia na terra e que era rico. Nessa segunda parábola, Jesus está falando verdadeiramente de um homem rico. Ele vivia esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Hades, o Hades é onde ficam os mortos, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então nós vemos aqui que esse rico, depois que morreu, ele foi para o inferno, enquanto que Lázaro foi para o céu. E lá no Hades, quando ele ergueu os olhos, em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. Disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando o texto aqui fala eles têm Moisés, Moisés também significa a lei, porque Moisés é, pela tradição, o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia e que são chamados de Torá, que também é conhecido como a lei. Então disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm as escrituras aí na terra. Ouçam-nos. Em outras palavras, ouçam o que as escrituras, o que a Bíblia fala. Versículo 30. E disse ele, não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que Jesus quis contar com essa parábola? Nessa parábola que nós lemos a partir do versículo 19, nós vemos que Jesus fala a respeito de um homem que era muito rico, de um mendigo que se chamava Lázaro. E o mendigo que se chamava Lázaro queria comer aquilo que caía das migalhas da mesa desse homem rico. E ele vivia cheio de chagas e os cachorros lambiam o corpo dele por causa das chagas que ele carregava. Chegou um dia, os dois morreram e o homem rico foi para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Ele se preocupou apenas com as coisas terrenas. Ele se preocupou em usar o seu dinheiro. Veja o detalhe do versículo 19, aqui no topo da tela. Ora, havia um homem rico, então ele tinha muito dinheiro, e vestia-se de púrpura. Nós estávamos falando a respeito das pessoas que se preocupam com as marcas, com bolsas de marca, sapatos de marca, carros caros, roupas caras. Esse homem, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Então podemos dizer aqui que ele era um homem impecável que estava totalmente dedicado com a sua vaidade, com a sua riqueza, com a sua imagem e usava o dinheiro totalmente para as coisas terrenas. Como nós dissemos anteriormente, não há problema em se ser muito rico e se vestir muito bem e se andar com carros caros e ter casas caras, não há problema nisso. Quando você sabe que tudo que você tem veio de Deus e quando você usa os recursos para você, mas também se lembra do próximo, mas também se lembra de ajudar na construção de igrejas e no desenvolvimento e crescimento do reino de Deus. Mas esse homem aqui, ele não fazia isso. Ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Nós vemos pela leitura desse texto que havia o mendigo Lázaro, que ele estava cheio de chagas e ficava na porta dele. Não existe aqui nenhum registro de que esse homem tenha separado algum alimento para o mendigo. Muito pelo contrário. Veja no versículo 21, o Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então nós vemos que esse rico nunca agiu com generosidade. Teve tantas riquezas que recebeu ao longo da vida, certamente com os dons e talentos que ele recebeu de Deus, que é o verdadeiro dono de tudo, viveu, respirou e viveu muito bem, podendo fazer alguma coisa pelos outros, ele não fez absolutamente nada, porque ele não se preocupou em cultivar riquezas para o reino de Deus. E quando ocorreu a morte, ele não tinha nenhum crédito para herdar o reino de Deus, porque ele simplesmente nunca se preparou e nunca se qualificou para estar no reino de Deus. Então, ele, já arrependido, vendo depois da morte onde estava, em uma situação de tormento, pede desesperadamente que Abraão envie alguém dos mortos para pregar para os seus irmãos. Então nós vemos que esse rico tinha irmãos que eram iguais a ele. E a lição que fica aqui para nós, e que Jesus deixa quando ele conta essa história, é que a palavra de Deus tem muita importância e nós devemos ouvi-la quando estamos aqui em vida. E que Deus deixou a palavra. Nós vemos que o próprio Jesus fala: escutem a lei e os profetas. E nessa história que Jesus contou, ele fala que o pai Abraão disse: tem Moisés e os profetas. Em outras palavras, a palavra de Deus está aí, para que vocês acreditem, para que vocês pratiquem e para que vocês alcancem o reino de Deus. Portanto, o resumo de Lucas capítulo 16 é que quem ouve Jesus, quem ouve as palavras de Jesus, recebe, alcança, vive, vai viver na eternidade com Ele.
Então, ouça o que as Escrituras falam a respeito da administração dos dons, dos talentos, das bênçãos, das riquezas que temos recebido de Deus. Ele é o dono de tudo. Todas as habilidades, capacidades, tudo é dele. Não é para nós nos apropriarmos das riquezas que são injustas, porque nós não merecíamos receber para nós mesmos, mas para o reconhecimento do reino de Deus na terra. E nós aqui temos um conflito, que é o de Lucas 16. Você vai querer viver com base nas riquezas terrenas ou você quer alcançar as riquezas eternas? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Eu vou deixar aqui no final de vídeo, como eu falei, aqui o acesso para Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, é um capítulo muito bom para relacionarmos com Lucas 16. Porque Lucas 16, nós estamos falando a respeito de planejamento, no conflito entre riquezas terrenas e riquezas eternas. E Provérbios 16 fala a respeito dos nossos planos, do nosso propósito na terra. E lá no versículo 3 fala sobre os nossos projetos, que tudo da nossa vida deve estar diante de Deus, que o seu projeto, o seu plano seja alcançar o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.